Uma boa noite a todos que nos acompanham aqui no plenário, também quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Nosso cordial boa noite. Hoje estamos aí iniciando o nosso ano letivo, com a primeira reunião extraordinária para julgamento de contas. A pauta da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 5 de fevereiro de 2024. Sob as bênçãos de Deus, em nome de todo o povo melense, declara abertos os trabalhos do ano de 2024. Ausência justificada do vereador Alípio Ferreira de Lima. Roteiro de sessão de julgamento de contas, primeira parte, abertura dos trabalhos. Quero informar aos vereadores e vereadoras e a todos os presentes que essa sessão foi convocada para o julgamento das contas prestadas pelo município relativas ao exercício de 2021, sob a responsabilidade da senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, tal como consta no ofício de convocação. Solicito ao secretário, senhor Paulo Ângelo Lopes da Silva, que proceda a chamada dos vereadores. Uma boa noite aos colegas vereadores e vereadoras, aos funcionários dessa casa, ao Deusdete e o Juvenal aqui presente, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Alípio Ferreira de Lima Filho, ausente. Cícero Sebastião dos Reis Silva, presente. Cleusa Barbosa Véspera, presente. Cristiano Pinheiro Luna, Presente. Fábio Júnior dos Santos, presente. Jerônimo Francisco de Mello, Presente. Luiz Henrique de Castro, Presente. Luiz Júnior Antônio Coelho. Presente. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo melense, declaro iniciados os trabalhos dessa sessão. Segunda parte, julgamento. Julgamento par-se-á com a leitura das peças principais, seguidos da manifestação do prestador de contas, caso queira. Depois, será aberta a manifestação a cada um dos vereadores e, em seguida, serão colhidos os votos e decretada a primeira parte do julgamento. Para início do julgamento, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das peças principais do processo, do parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo número 112.0453, natureza, prestação de conta do exercício municipal, procedência, Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, exercício 2021, responsável, Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, Ministério Público, Tribunal de Contas, Procuradora Maria Cecília Borges, relator, conselheiro José Alves Viana. Segunda Câmara, 8 de 8 de 2023. Prestação de contas anual, Poder Executivo Municipal. Abertura e execução de créditos orçamentais e adicionais, regularidade, índices e limites constitucionais e legais. Repasse de recursos ao Poder Legislativo. Aplicação mínima de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e ações de serviços públicos de saúde. Despesa com pessoal. Dívida consolidada líquida, operações de crédito, atendimento, relatório de controle interno, metas do Plano Nacional de Educação, recomendações, índice de efetividade da gestão municipal em fase de adequação, parecer prévio pela aprovação das contas.
Emite-se parecer prévio pela aprovação das contas, constatada a regularidade na abertura e execução dos créditos orçamentários e adicionais, bem como o atendimento aos índices e limites constitucionais e legais relativos ao repasse de recursos ao Legislativo, a aplicação mínima dos recursos na saúde e no ensino, as despesas com pessoal, a dívida consolidada líquida e as operações de crédito. As despesas com ensino, saúde, devem ser escrituradas nas respectivas contas correntes bancárias específicas, identificadas de forma individualizada por fonte, conforme estabelecido na INTC número 5 de 2011, alterada pela INTC 15/2011, e comunicado do SICOM número 35/2014, bem como ao que estabelece o inciso 1º do artigo 50 da LC número 101/2000, com cópia, parágrafo 6º e 8º do artigo 1º da INTC número 13/2008 e parágrafo 1º e 2º do artigo 2º da INTC número 19/2008, respectivamente. Em atenção às disposições contidas na Lei Federal número 13.005/2014, devem ser adotadas providências urgentes para viabilizar a universalização da educação infantil para as crianças de 4 a 5 anos de idade e a ampliação da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final do prazo definido no PNI de 2024, objetivando o cumprimento das metas 1A e 1B, respectivamente. O IEGM do município posiciona-se na faixa C+, evidenciando que as políticas e atividades públicas nas dimensões de educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governada em tecnologia encontram-se em fase de adequação. Parecer prévio. Vistos, relatados e discutidos em autos, deliberam os excelentíssimos senhores conselheiros da segunda emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais de responsabilidade da senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, prefeita municipal de Esteiro do Melo, no exercício de 2021, com fundamento no disposto no inciso 1º do artigo 45 da Lei Complementar nº 102 de 2008 e no inciso 1º do artigo 240 da Resolução do Tribunal de Contas número 12 de 2008. Cientificar o atual prefeito municipal da recomendação para a adoção das seguintes providências, caso persistam as improbabilidades apuradas nos presentes autos. Alertar os responsáveis pelo setor da contabilidade para que adotem os procedimentos especificados nos itens 3 e 4, bem como no item 5. Envidar esforços para viabilizar a universalização da educação infantil para as crianças de 4 a 5 anos de idade, objetivando o total cumprimento da meta 1A, a ampliação da oferta de educação infantil em creches para as crianças de até 3 anos de idade, objetivando atingir 50% dessa população até 2024, conforme disposto na meta 1B, em atendimento às exigências estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, PNAE, instituído por meio da Lei Federal nº 13.005/2014. Advertir que a inobservância das referidas metas poderá ter reflexo no parecer prévio a ser emitido por essa Corte em análises futuras. Determinar que os dados remanescentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, constantes da prestação de contas anual, sejam disponibilizados à Diretoria de Controle Externo dos Municípios para fins de planejamento de auditorias e inspeções. Registrar que a presente manifestação desta Corte
não impede a apreciação futura de atos de ordenamento de despesa do mesmo exercício, em virtude da denúncia de irregularidade ou da ação fiscalizadora do Tribunal em inspeções ou auditorias, cujo resultado poderá ensejar alteração dos índices e limites constitucionais legais apurados nestes autos. Determinar cumpridas as disposições regimentais e fim dos procedimentos previstos o arquivamento dos autos. Votaram nos termos acima o conselheiro Mauri Torres e o conselheiro presidente Vanderlei Ávila. Presente a sessão a procuradora Elke Andrade Soares de Moura. Plenário, governador Milton Campos, 8 de agosto de 2023. Vanderlei Ávila, presidente, e José Alves Viana, relator. Notas taquígrafas, segunda Câmara, 8 de 8 de 2023. Conselheiro José Alves Viana. Relatório. Tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Estrela do Melo relativo ao exercício de 2021. A unidade técnica procedeu à análise inicial dos autos consubstanciada na peça número 14, produzindo um documento dirigido aos conselheiros, procuradores do Ministério Público, junto ao Tribunal, vereadores e sociedade, folhas 1/7, detalhado no relatório de folhas 8/39, o qual não apontou irregularidades, não ensejando, portanto, a abertura de vista à responsável legal, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Itafuri, prefeita municipal. O Ministério Público, junto ao Tribunal, manifestou-se pela aprovação das contas, as folhas 1/3 da peça número 19. E, em síntese, o relatório. Fundamentação. Considerando o disposto na resolução do Tribunal de Contas número 4/2009 e INTC número 4/2017 e Ordem de Serviço Conjunta número 1/2022, alterado pela OS Conjunta número 2/2022, bem como as informações constantes do relatório de conclusão da análise, peça número 14, para fins de emissão de parecer prévio. Destaco a seguir. Pode, Luciano? Pode pular a numeração aqui ou vocês querem ler? Pode. Não, já foi lido. Bora. Acorde com a manifestação do órgão técnico, recomendo ao atual prefeito municipal de Estrela do Melo que alerte o setor de contabilidade para que proceda à correta escrituração das despesas com ensino e saúde nas respectivas contas correntes bancárias específicas, conforme estabelecido na legislação acima referida. Item 5. Despesa total com pessoal. Registrou a unidade técnica a folha 30 da peça número 14 que recomenda-se que a partir de 2024 as despesas relativas a contratos firmados para execução indireta de serviços relacionados à atividade finalística do município, nos quais se faça possível a identificação e o relacionamento da mão de obra com o serviço prestado, sejam classificados na natureza 3.3.xx.34.xx, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos da terceirização, as quais devem ser computadas para fins de limite da despesa total com pessoal, conforme artigo 18, parágrafo 1º da LC número 101/2000, concorda artigo 37, incisos 2 e 9 da CR/88 e consulta TSE de Minas Gerais número 1114.524. Adota a sugestão e recomendo que o atual prefeito municipal alerte o setor de contabilidade para a estrita observância à referida legislação, bem como que o percentual apurado nos autos da prestação de contas do Executivo Municipal relativo à despesa total com o pessoal será o utilizado na emissão de certidões exigidas para a celebração de convênios e a contratação de operações de crédito, e não o informado no SICOM.
Isto posto, concluo que o município, bem como os poderes legislativo e executivo de Estrela do Melo, despenderam 47,52%, 3,59% e 43,93% da receita corrente líquida, respectivamente, evidenciando o atendimento aos limites estabelecidos no artigo 19, inciso 3 e artigo 20, inciso 3, A e B da LC número 101/2000. Item 9. Plano Nacional de Educação, metas 1 e 18. Redação dada pela Emenda Constitucional número 59/2009. De acordo com o dispositivo no artigo 2º da Ordem de Serviço Conjunta ao Tribunal de Contas número 1/2022, a qual estabelece o escopo para o exame da prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo referente ao exercício de 2021, a unidade técnica procedeu ao acompanhamento das metas 1 e 18 com base nos dados lançados no Sistema de Monitoramento dos Planos de Educação, disponibilizando no portal deste tribunal menu Serviços, aba TCE Educa, concebido pelo Grupo de Trabalho Atricom, IRB. Meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Informar o órgão técnico, a folha 35 da peça número 14, que da população de 66 crianças entre 4 e 5 anos de idade, 58 foram matriculadas, evidenciando o cumprimento de 87,88% da referida meta. Recomendo ao atual prefeito municipal que adote políticas públicas que viabilizem o total cumprimento da meta 1 do PNAE, em observância ao disposto da Lei nº 13.005/2014. Ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNAE 2024. Informar o órgão técnico, as folhas 35 e 36 da peça número 14, e da população de 131 crianças entre 3 anos de idade, 21 foram matriculadas, perfazendo o percentual de 16,03% do total. Considerando que o prazo final para o cumprimento desta meta é 2024, recomendo ao atual prefeito que agilize as providências destinadas à efetivação das matrículas das crianças desta faixa etária. Meta 18. Observância do piso salarial nacional definido em lei federal para os profissionais da educação básica pública nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição da República, com cópia artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008. Formar o órgão técnico, a folha 36 da peça número 14, que o valor pago aos profissionais da educação básica pública, R$ 3.322,48, observa o piso salarial nacional R$ 2.888,24, previsto no artigo 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, atualizado pelo MEC em 12,84% para o exercício de 2020 e mantido para 2021. Item 10. Índice de efetividade da gestão municipal IEGM. A resolução número 6/2016 aprovou a implementação do Índice de Efetividade de Gestão Municipal IEGM no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O parágrafo único do artigo 1º da citada resolução dispõe que o IEGM será composto pela combinação de informações levantadas a partir de questionários respondidos pelos municípios, de dados governamentais e de dados do Sistema Informatizado de Contas Municipais do SICOM. O IEGM avaliou a efetividade das políticas e atividades públicas desenvolvidas em 7 grandes dimensões: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas
governança em tecnologia da informação. Após ponderação das notas alcançadas nas 7 dimensões, calculadas conforme metodologia única adotada nacionalmente, registra a unidade técnica, a folha 37, da peça número 14, que o município de Desterro do Melo foi enquadrado na faixa C+, em fase de adequação, conforme a seguir demonstrado. Dimensões, meio ambiente, nota C, nota ponderada, C+, em fase de adequação. Cidades protegidas, C, educação, C+, gestão fiscal, B, governança e tecnologia da informação, C+, planejamento, B, saúde, B. Legenda, nota A, faixa altamente efetiva, critério, IEGM, C, pelo menos 90% da nota máxima e no mínimo 5 índices componentes, C, nota A. B+, muito efetiva, IEGM entre 75% e 89,9% da nota máxima. B, efetiva, IEGM entre 60% e 74,9% da nota máxima. C+, em fase de adequação, IEGM entre 50% e 59,9% da nota máxima. C, baixo nível de adequação, IEGM menor que 50%. Ressalto que os resultados dessa avaliação proporcionam múltiplas visões sobre a gestão municipal e servem de instrumento de aferição da eficiência e eficácia das políticas públicas, constituindo importante ferramenta disponível aos prefeitos e vereadores para, por fim, destaco que o município permaneceu na mesma posição alcançada no exercício anterior, C+, objetivando resguardar o atendimento à disposição contida no artigo 2º da Decisão Normativa número 1/2010, no que concerne à apuração dos índices relativos à aplicação de recursos nas ações de serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino nas ações de fiscalização deste tribunal. Ressalto que não foi realizada inspeção no município no exercício em epígrafe de acordo com os registros do Sistema de Gestão e Administração de Processos, SEGAP. Conclusão. Constato o cumprimento das exigências constitucionais nos termos da Fundação, com fulcro no artigo 45, inciso 1º da Lei Complementar nº 102/2008, com cópia artigo 240, inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas relativas ao exercício de 2021, prestado pela senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, gestora da Prefeitura Municipal de Desterro do Melo. Cientifique-se o atual prefeito municipal de que, caso persistam as impropriedades apuradas nos presentes autos, recomenda a adoção das seguintes providências. Alerte os responsáveis pelo setor de contabilidade para que adote os procedimentos especificados nos itens 3 e 4, bem como no item 5 da fundamentação. Envie esforços para viabilizar as seguintes situações, em atendimento às exigências estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, PNAE, instituído por meio da Lei Federal nº 13.005/2014. Universalização da educação infantil para as crianças de 4 a 5 anos de idade, objetivando o total cumprimento da meta 1A e ampliação da oferta de educação infantil em creches para as crianças de até 3 anos de idade, objetivando atingir 50% dessa população até 2024, em atendimento ao disposto na meta 1B. Advirta-o de que a inobservância das referidas metas poderá ter reflexo no parecer prévio a ser emitido por esta Corte em análises futuras. Quanto aos dados remanescentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, constantes da prestação de contas anual, estes devem ser disponibilizados à diretora de controle externo dos municípios para fins de planejamento de auditorias e inspeções.
Finalmente, registro que a presente manifestação desta Corte não impede a apreciação futura de atos de ordenamento de despesa do mesmo exercício, em virtude da denúncia de irregularidades ou da ação fiscalizadora do Tribunal em inspeções ou auditorias, cujo resultado poderá ensejar alteração dos índices e limites constitucionais legais apurados nestes autos. Cumpridas as disposições regimentais e fluindo os procedimentos previstos, arquivem-se os autos. Conselheiro Mauri Torres, de acordo. Conselheiro Presidente Vanderlei Ávila, também estou de acordo. Aprovado o voto do relator por unanimidade. Presente a sessão a Procuradora Elke Andrade Soares de Moura. Faremos agora então a leitura do parecer do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Gabinete da Procuradora Maria Cecília Borges. Parecer. Prestação de contas do Executivo Municipal número 1120.453. Excelentíssimo senhor relator. Relatório. Trata-se da prestação de contas da chefe do Executivo do município de Estrela do Melo, relativo ao exercício de 2021, na qual constam dados relativos à execução financeira, patrimonial e orçamentária da administração pública do referido ente. Os dados encaminhados pela gestora foram analisados pela unidade técnica deste tribunal, peças 3 a 17, cujo relatório de conclusão foi disponibilizado na peça 14. Em seguida, foi o processo eletrônico encaminhado ao Ministério Público de Contas. E o relatório, no essencial, passo a me manifestar. Fundamentação das contas ora analisadas. As contas em análise foram prestadas em conformidade com a metodologia adotada por esta Corte de Contas, que possibilita ao gestor o envio por meio eletrônico das informações atinentes a seus atos de governo, através do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios, SICOM. Tal metodologia se funda na premissa da confiança, segundo a qual se presume de forma relativa a veracidade e legitimidade dos dados lançados no sistema pelo gestor público. Assim, referido método, como regra, induz a confissão do gestor quanto às informações prestadas. Tendo por base esse cenário, é preciso ter em conta então que, como regra, a unidade técnica deste tribunal realiza sua análise sem que, para tanto, tenha acesso a documentos que comprovam as informações prestadas pelo gestor. Em virtude disso, também o Ministério Público de Contas, ordinariamente, exala suas manifestações com base apenas nos dados apresentados pelo gestor e nas análises procedidas pela unidade técnica. Nos termos da Resolução nº 16.000/2017 e do artigo 1º da Portaria nº 28/2018 da Presidência, ambas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o presente processo tramita de forma eletrônica. Vale notar também que este Tribunal, por meio da Instrução Normativa número 4/2017 e das Ordens de Serviço Conjuntas número 1/2022 e número 2/2022, que definiram não só a forma como devem ser organizadas e apresentadas, como também quais questões serão consideradas para fins de emissão de parecer prévio sobre as contas anuais de chefes do Executivo. Por fim, conforme a disposição em Instrução Normativa número 4/2017 deste Tribunal, convém ressaltar que as informações remetidas por meio do SICOM devem retratar fielmente os dados contábeis do município e eventuais desconformidades, tais como imprecisões, divergências, omissões ou inconsistências das informações ou documentos constantes das contas anuais, poderão ensejar a aplicação das sanções aos gestores
e demais responsáveis, conforme previsto na Lei Complementar Estadual número 102/2008, Lei Orgânica do TSE de Minas Gerais. De igual modo, quando verificada a inobservância dos prazos de remessa estabelecidos na Lei Complementar Estadual número 102/2008, devem ser aplicadas as sanções previstas na mencionada lei. Bem estabelecida a forma como o presente processo eletrônico foi instruído, bem como quais aspectos das contas do gestor serão considerados para fim de emissão de parecer prévio por este tribunal. O Ministério Público passa então a se manifestar. Necessário então considerar que da forma como o presente processo se encontra instruído, não foram apontados no exame técnico elementos hábeis a desconstituir a presunção relativa da veracidade de que gozam as informações lançadas no SICOM pelo gestor público. Assim, em face do regime jurídico que rege o presente feito, com destaque para as normas instituídas por este tribunal e conforme aponta a unidade técnica deste tribunal em seu estudo, disponibilizado através do Sistema de Gestão e Administração de Processos, SEGAP, deste tribunal, tem-se que não foram verificadas irregularidades aptas a ensejar a rejeição das contas prestado pelo gestor público. O Ministério Público entende-se necessário expedir também as recomendações sugeridas pela unidade técnica em seu exame, a peça 14, em relação aos aspectos seguintes: observar as normas contábeis aplicáveis e utilização de conta bancária específica para registro das despesas com o ensino, folha 18, e com a saúde, folha 24. Observar os critérios de apuração e controle dos recursos disponíveis previamente à abertura de créditos orçamentários adicionais, folha 13. Do Plano Nacional de Educação. Dada a relevância das diretrizes instituídas pelo Plano Nacional de Educação, PNAE, através da Lei nº 13.005/2014, que tem como premissa a atenção prioritária à educação pelos entes governamentais, de forma a atender o disposto no artigo 214 da Constituição Federal de 1988, com relação dada pela Emenda Constitucional nº 59/2009, doravante o cumprimento das metas e diretrizes do PNAE serão observados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais na análise das contas de governo. Neste exercício de 2021, serão observados prioritariamente o cumprimento das metas número 1 e número 18 do PNAE. A meta número 1 estabeleceu a universalização até o exercício de 2016 da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e a ampliação da oferta da educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até 2024. Já a meta número 18 fixou como diretrizes a observância do piso salarial nacional para os profissionais da educação básica pública, nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal de 1988 e da Lei Federal nº 11.738/2008. O Ministério Público de Contas opina pela emissão de recomendação ao gestor do município para que adote as medidas necessárias ao cumprimento das diretrizes do PNAE, cuja inobservância poderá, nos próximos exercícios financeiros, dar ensejo à rejeição das contas anuais. No que se refere à meta 1, o gestor deve atentar também para a adoção de medidas necessárias à ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos de idade. Dos demais itens, objeto de análise na presente prestação de contas. Por sua vez, no tocante ao restante do escopo das prestações de contas de chefes de executivo municipais, em conformidade com os atos normativos que
que regem a matéria neste tribunal, tendo como base os princípios da eficiência e da economicidade e os preceitos da razoável duração dos processos e da racionalização administrativa e otimização do exame de processo em razão da realidade processual vivenciada pela Corte de Contas Mineira ou do atendimento dos preceitos constitucionais e legais, sendo necessário, no entanto, que sejam exaradas as recomendações sugeridas pelo Ministério Público nesta manifestação. Pelo exposto, com esteio na análise realizada pela unidade técnica deste tribunal, o Ministério Público de Contas, com base no artigo 45, inciso 1º da Lei Complementar Estadual nº 102/2008, entende que este tribunal deve emitir parecer prévio pela aprovação das contas em análise, devendo ainda esta Corte exarar e acompanhar o cumprimento das recomendações do órgão sugeridas. Conclusão. Em face do exposto, considerando que as contas foram prestadas de acordo com a ótica normativa do Tribunal de Contas, a presunção relativa da veracidade das informações lançadas no SICOM pelo gestor responsável é principalmente a ausência de informações que configurem o descumprimento do comando legal relativo aos atos do governo. O Ministério Público, nos termos do artigo 45, inciso 1º da Lei Complementar Estadual nº 102/2008, opina pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas em análise, bem como pela emissão e acompanhamento das recomendações referidas na fundação desta manifestação. É o parecer, Belo Horizonte, 7 de junho de 2023. Maria Cecília Borges, Procuradora do Ministério Público, Tribunal de Contas de Minas Gerais. Faremos agora a leitura do parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2021. Vem a esta comissão o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com respectivas notas taquígrafas, acompanhado ainda de relatórios financeiros e documentos pertinentes relativos às contas do Executivo Municipal do exercício de 2021. Cabe primeiramente analisar que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em análise acorde com o parecer do Ministério Público, manifestou através de parecer prévio pela aprovação das contas e responsabilidade da prefeita Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, do município de Desterro do Melo, relativos ao exercício de 2021, nos termos do inciso 1º do artigo 45 da Lei Complementar nº 102/2008. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição das contas relativa ao exercício de 2021, de modo que a mesma foi colocada em discussão. Sanado todas as dúvidas, o presidente da comissão submeteu à votação a prestação de contas do Executivo referente ao ano de 2021 e foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Desta forma, as contas do Poder Executivo apresentadas pela gestora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri relativas ao exercício de 2021, nos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, autos do processo número 16.492/2023, foram aprovados por unanimidade pelos membros da comissão, seguindo com o projeto de resolução número 1/2024, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2021 e contém outras providências, devendo todo o processo ser encaminhado ao plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo para o julgamento. É o presente parecer pela aprovação. Sala de reuniões, Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 2 de fevereiro de 2024. Aline Ferreira de Lima Filho, presidente. Cícero Sebastião dos Reis Silva, vice-presidente. Relator, Cristiano Pinheiro Luna, membro. Então, dando sequência,
ressalto que foi dado o amplo direito de defesa, prestadora de contas, a senhora Maiara Garcia Lopes da Silva da FURI, na comissão e na fase preliminar do julgamento das contas de 2021. Então, lido as peças, coloco, então, em primeira discussão, as contas relativas ao exercício de 2021. Então, estão em discussão as contas. Senhor presidente, pela ordem. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores e vereadores presentes, todos os colaboradores da Câmara, a todos os presentes aqui no plenário que nos acompanham pelas redes sociais. Primeira reunião de 2024, que o Senhor possa nos abençoar e ter um ano muito produtivo. E já começamos com um assunto importante, que é o julgamento de contas do primeiro ano da atual gestora, o ano de 2021, e passou pela Comissão de Orçamento, tomada e prestação de contas, do qual sou o relator, e queremos analisar aqui, acompanhamos o relatório do Ministério Público de Contas, também o relatório dos conselheiros do Tribunal de Contas. Sabe-se que as contas de 2021 do orçamento aprovado em 2020, então pela Câmara ainda presidida pelo então presidente Celso, na época, e então a atual prefeita geriu o orçamento deixado pela ex-prefeita. E a gente sabe muito bem, que pegou como exemplo que Mário Tafur deixou em 2012 a prefeitura com as contas saudáveis e com saldo positivo. A atual prefeita também pegou em 2021 a nossa prefeitura com saldo positivo e com as contas equilibradas. Então o ano de 2021 foi o ano mais fácil para ela poder governar. Dos 3 anos foi o ano menos pior, se assim podemos dizer, porque são 3 anos trágicos de administração, principalmente com relação a contas, a responsabilidade fiscal, mas foi o melhor ano que ela conseguiu administrar, depois só foi por água abaixo. E a gente vê isso nos padrões aí que vem, o relatório do Tribunal de Contas. Se a gente já for observar a votação do Tribunal de Contas com relação às contas de 2022, a gente já vê que ali a vaca começou a ir para o brejo, como a gente diz aqui. Vários puxões de orelha já com relação à gestão financeira, gestão contábil, principalmente decisões da gestora, que é a principal responsável. Os funcionários, eles estão ali para gerir um plano de governo, gerir um estilo de governança que é marca de quem está à frente do executivo. Com relação aos percentuais de lei, que a gente analisa, que é o da saúde e da educação, foram atingidos, e mais uma vez o Tribunal de Contas alerta com relação à Lei 13.005, com relação às metas aí do Plano Nacional de Educação, que vence esse ano. Então é o último ano da administração da prefeita, então que eu também tenho que cumprir essas metas. A gente sabe que são difíceis de ser atingidas, porque são metas com relação ao ensino, podemos dizer, o ensino básico hoje, que seria da creche, o ensino inicial ali, que precisa de atingir até 50% de crianças até 3 anos de idade. A gente sabe da dificuldade que isso é no nosso município, porém, a lei é nacional, todas as cidades deverão cumpri-las, como o próprio conselheiro alerta aí, podendo até ter as contas rejeitadas por causa disso. Então, o município não sabe disso agora, não. Já tem muitos anos aí, já, no mínimo aí 3, 4 anos, que já tem essas exigências, que chegaria em 2024 que teria que cumprir essas metas. Então, que o Executivo esse ano esteja atento a buscar cumprir essas metas aí com relação à creche, e se não for possível cumprir, porque a gente sabe que delega não só o Executivo, mas também a pais e mães de alunos, principalmente quando se trata de alunos dessa idade, crianças, realmente. Então, que isso possa chegar a um consenso, uma comunicação com a sociedade para ter um melhor caminho. Algo que se preocupa também está aí no relatório com relação à análise aí das principais pastas do Executivo. Que teve classificação C+, que é a penúltima. A primeira é a melhor, a classificação A, e assim vai diminuindo. A C+, é a penúltima, que é a fase de adequação. Então, o Tribunal alerta para que possa, nas futuras gestões aí, ter mais modernidade com relação às pastas, para que nós possamos evoluir
de fase de adequação para já uma implementação ativa. Isso realmente vai melhorar os serviços prestados a cada cidadão. Algo que sempre nos preocupa, que foi falado aqui, mas como foi nas contas de 2021, isso começou a pesar, mas pesou ainda mais em 2022 e 2023, é com relação à despesa com o pessoal. Em 2021 foi apurado o índice de 43,93% de gastos com despesa de pessoal, e já é uma fase já de alerta, né? E a gente sabe que o próprio Tribunal de Contas esse ano mesmo já alertou, não só a despesa com o pessoal, mas a despesa geral do município está mais de 99,9% comprometida. Então, praticamente toda a receita está comprometida em pagar conta. É algo que se deve prestar muita atenção, até porque a partir de agora desse ano, algumas, podemos dizer, maquiagens que são feitas com relação à contratação direta, a contratação de serviços exclusivos do Executivo, que não estavam entrando aí na folha de pessoal do município, o próprio tribunal alerta aí no relatório que deve entrar. Muitas vezes, né, até com o próprio presidente aqui, o vereador Jerônimo, eram discutidos isso. Às vezes você contrata uma empresa para prestar serviço que uma pessoa deveria prestar. Isso deveria estar ali na prefeitura, principalmente através do concurso público, por exemplo. Mas aí você não contrata essa pessoa para que ela não entre nos gastos com o pessoal, mas contrata a empresa dela, o MEI, principalmente. Isso é uma maquiagem que o tribunal está de olho. Então fica esses alertas aí para que possam fazer novas adequações, principalmente as futuras gestões do município, para que nossa cidade possa ter aí uma saúde fiscal e financeira, porque sem dinheiro e sem aprovação das contas, a gente sabe que muitas sanções são previstas, não só possibilidade de inelegibilidade ou até de cassação, mas principalmente aí, às vezes bloqueio de convênios, de recursos federais ou estaduais que poderiam chegar no município. Fica esse alerta e nas próximas contas de 2022, não sei se chegará esse ano para a gente julgar, mas nós veremos que a situação irá piorar. Não sei se vai chegar as contas com parecer favorável ou não, mas nós estaremos aqui para discutir. Então, acompanhando sempre essa questão do parecer técnico que é feito por equipes técnicas do Tribunal de Contas, eu encaminhei também o meu voto favorável às contas de 2021, mas tendo em vista essas ressalvas que o município deve aplicar esse ano e principalmente na futura gestão a ser eleita em outubro. Muito obrigado, aí fica o meu parecer e meu pré-voto. Senhor presidente, pela ordem, boa noite a todos, senhoras e senhores vereadores aqui, os presentes, que nos acompanham aí pelas redes sociais. Com grande satisfação, nós retornamos aí, não vou dizer retornar aos trabalhos, porque os trabalhos não pararam, mas as atividades principais aí, que são as reuniões da Câmara. Como dito pelo vereador Cícero, já começa com uma pauta importante, numa reunião convocada de forma extraordinária, específica para o julgamento das contas de 2021, primeiro ano aí da prefeita Maiara. Gostaria só de ressaltar alguns pontos dentro do voto do tribunal aqui também, mas antes disso, ressaltar que as contas de 2021, assim como as contas de qualquer prefeito no primeiro ano de mandato, possui uma peculiaridade, que é trabalhar com uma lei orçamentária que foi votada fora do seu governo. Então, em 2020, a Câmara, que tinha outra formação, a prefeita, que era outra prefeita, encaminharam aí a lei orçamentária, e aí no ano de 2021 o prefeito ele entra justamente executando essa lei orçamentária anterior, e logicamente que isso engessa alguns pontos aí de execução dos trabalhos, porque você vai trabalhar com uma coisa com certeza aí de outra gestão. O plano, que nós chamamos de também plano plurianual, que
que vale por 4 anos, o primeiro ano de mandato também, o prefeito trabalha com o plano do prefeito antigo. E aí isso vai nessa sequência, né? O plano anual, por exemplo, da prefeita Maiara, ele vai valer para o ano de 2025. Né? O próximo prefeito que entrar, seja ela, seja outra, aí, vai trabalhar um ano com esse plano antigo. Então isso é importante ressaltar, porque nós justamente estamos julgando as contas de 2021, e aí é normal que tenha esses altos e baixos aí por conta do ano anterior. Eu já falei aqui, e vou chamar a atenção de novo, inclusive isso veio na prestação de contas, sobre a questão das metas da educação. Logicamente que 2021 era um ano deveras atípico, a gente está tratando aqui de um ano da pandemia, ainda da pandemia, então a educação foi uma das principais prejudicadas aí em relação à suspensão das atividades escolares, né, o ensino foi todo modificado. Mas isso tem que servir justamente de baliza, né, para os outros anos aí, para a gente conseguir chegar nessa melhora, né. Um dos detalhes, que é o único ponto que eu acho que se chama mais atenção, tanto no parecer do Ministério Público de Contas, quanto, né, dos relatores aqui, é justamente sobre a meta de ampliar a oferta da educação infantil de forma a atender no mínimo 50% de crianças de até 3 anos, até o final da vigência do PNE, que é justamente esse ano. Então isso aqui em 2021, o Tribunal de Contas já chamava a atenção. E isso não foi cumprido, né? Não existe aqui creche funcionando para crianças aí de 2 anos, de 1 ano e de 6 meses, como em outras cidades da região a gente já tem isso. Mas é muito difícil creche tomar conta de uma criança de 6 meses, de 1 ano. A creche é para isso, né? A gente está tratando aqui do ensino justamente de 1 a 3 anos, depois de 3 a 5 e depois aí a sequência toda. Mas a creche, quando inclusive foi na época da gestão do prefeito Mário Tafuri, uma questão visionária no município. E hoje, logicamente, que a creche não consegue atender, inclusive, a demanda total. À época, nós tivemos um problema sério de instalação da creche, eu lembro com propriedade disso. O município quase perdeu a creche porque não havia terreno disponível, né? Inicialmente, essa creche seria instalada ali no que a gente chama de Campo Velho, mas a documentação ainda estava em litígio, né, com a questão da família lá, e aí no final teve que se fazer justamente a creche lá no campo, lá embaixo, porque não havia outro local. Então era melhor ter alguma coisa do que perder justamente a creche. Logo depois, a prefeita Márcia entrou, conseguiu regularizar a situação do campo de futebol velho ali, mas aí a creche já havia sido construída. Então, ou seja, essas metas, né, do Plano Nacional de Educação, elas já vêm de governos muito anteriores. Então, como eu disse, voltando aqui a esse exemplo lá do governo Mário Tafuri, depois 8 anos do governo Márcia, e agora a gente já está chegando, aí, já está no 4º ano do governo da prefeita Maiara, com a obrigação do cumprimento da meta aí, que é justamente disponibilizar vagas para crianças aí de 6 meses até 3 anos. Em 2021, fala, né, inclusive aqui, que 131 crianças entre 0 e 3 anos de idade, 21 foram matriculadas, fazendo um percentual de 16,03% do total. Então, ou seja, ficou 35% aí abaixo do que seria a meta para esses anos, né, de sequência. E aí lá em 2021, justamente é o que fala aqui, ó, o prazo final para cumprimento da meta é 2024. Então nós estamos em 2024 e isso tem que ser muito bem observado. Então essas questões aqui são importantes porque o tribunal já vem avisando lá de trás, né? Cuidado que o prazo está chegando. Dentro dessa questão da educação também,
eu queria ressaltar aqui, logicamente foram cumpridos aí os mínimos constitucionais de investimento, que foi 27% aqui, o mínimo seria 25%, então ficou dentro da média, por isso que o tribunal aprova, né, as contas aí. Mas eu queria chamar a atenção aqui para a queda justamente do IDEB. Né? O que é o IDEB? É o que mede o aprendizado das crianças. E isso começa justamente desde a creche, aí no caso do município aqui, até o que seria o nono ano. Então a gente tem aqui que em 2017 a gente tinha 70% em português, né, média de aprendizagem. Em 2019 caiu 2 pontos, isso foi para 68%. E em 2021, que é o ano de julgamento aqui, nós fomos para 45%, ou seja, caiu 23 pontos na questão do aprendizado. Matemática, em 2017 a gente tinha 55, em 2019 a gente caiu para 51, caiu 4 pontos, e em 2021 caiu 11 pontos e foi para 40%. Então isso aqui é importante, como eu ressaltei, era um período pandêmico, mas serve de norte para a gente acompanhar a evolução da educação no município. Né? A gente, às vezes, está faltando um pouco de, eu vou dizer, incentivo mesmo, de apoio aí para as crianças. Né? Eu vejo aí questão de Olimpíada de Matemática, né? Várias cidades da região aí, muita gente premiada, o pessoal valoriza muito isso, batalha muito em cima disso, então às vezes criar um incentivo aí para os professores trabalharem, né, uma linha desse tipo, e vir justamente incentivando as crianças aí. Infelizmente, os celulares aí e toda essa modernidade aí tem tirado o foco da educação. Achei muito bacana uma atitude, uma prefeitura do Rio de Janeiro, não vou saber o nome aqui agora, mas que simplesmente proibiu o celular em sala de aula, em recreio, ou seja, criança não entra com o celular em escola. Entra, mas celular guardado no bolso, na mochila. Né? Isso valoriza a educação. Então a gente precisa aqui de algumas propostas para tentar valorizar, né, a educação e o acompanhamento dessas crianças. E uma dessas situações é justamente o acompanhamento dessas metas aqui. Então é o que a gente está vendo e está deixando registrado aqui hoje nesse julgamento de contas. Então, é uma observação que eu teria a fazer. Né? O restante aqui, todos os índices constitucionais foram cumpridos dentro da saúde, dentro da questão de folha de pagamento, de tudo. Então, eu também considero que não há motivos que ensejam aí a rejeição dessas contas de 2020. Muito obrigado. Uma boa noite a todos novamente. Só gostaria também de dar a minha opinião a propósito do julgamento de contas. Uma coisa que o Cícero até levantou aí, que me chamou a atenção, e a recomendação é que a partir desse ano de 2024, que apesar das contas que a gente está fazendo julgamento hoje de 2021, está recomendando que a partir de 2024 as despesas relativas a contratos firmados para a execução indireta de serviços relacionados à atividade finalística do município. O que são atividades finalísticas? Educação, saúde, são aquelas atividades fim, né? Não tem assim, não é coisa que todo ano você vai ter. Então, as despesas com o pessoal terceirizado, né, dessas atividades sejam computados também, né, na despesa com o pessoal. Isso aí que está me preocupando, porque o transporte escolar, né, ele utiliza mão de obra terceirizada. Então vocês imaginam, né, que todos os motoristas, né, de vans escolares pode ser que vão entrar aí, né, na contabilidade para poder talvez aumentar o índice, né, dos 60% aí. Isso aí deixa preocupado, porque como a folha de pagamento já está bastante, né, inchada, né, com a entrada de mais esse pessoal aí, né, a extrapolação pode ser certa. Então, assim, que o município fique atento aí, né, principalmente que é a partir desse ano. Né, as contas são de 2021,
mas que a partir de 2024, né, isso aí já vai ser contabilizado. É uma coisa que sempre me preocupou e eu sempre falei isso. Eu acho que a prefeitura muitas vezes, né, fica terceirizando o serviço, né, em lugar de dar aquele serviço para a pessoa, você abre uma empresa e eu vou terceirizar esse serviço. Só que disso aí, se é atividade finalística do município, igual saúde e educação, né, a mão de obra ali também é como se fosse um empregado, né? Então, a questão do transporte escolar, vocês imaginem, talvez todos os transportadores escolares, né, agora podem ser que vão entrar também na folha de pagamento, pelo menos no índice da folha de pagamento. Aí a gente sempre fica controlando aí para não ultrapassar, né? Então, assim, é um alerta aí para o município, né, que talvez enxugue aí a folha de pagamento, né, veja se realmente há espaço, né, para comportar todo esse pessoal e esses valores, né, que vão ser agregados, né, nesses índices aí. Então, assim, é um puxão de orelha, né, e talvez uma recomendação aí para que o município faça, né. Então, só acabando de ler essa parte aí, né, nos quais se faça possível a identificação e o relacionamento da mão de obra com o serviço prestado, sejam classificados na natureza 3.3, XX 3.4, outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização, as quais devem ser computadas para fins de limite da despesa total com o pessoal, conforme o artigo 18, parágrafo 1º da Lei Complementar 101. Então, assim, essa preocupação, para falar a verdade, antes mesmo do tribunal falar aqui, eu já imaginava, né, que o serviço terceirizado, ele entraria, sim, na folha de pagamento, no índice da folha de pagamento. Então, o tribunal aí está falando que a partir desse ano vai ser computado, a partir de 2024. Então, assim, já fica esse alerta aí para a prefeita, né, e analisa, ele some lá, né, o que tem lá de sobra ainda, de gordura para queimar nesse índice, e se ultrapassar, né, para não ter a conta rejeitada, talvez vai ter que fazer, enxugar um pouco aí a máquina na questão de contratos. Então, finalizada a primeira discussão das contas do exercício 2021, determina ao primeiro secretário a leitura do projeto de resolução número 1 de 2024 da Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Projeto de resolução número 1/2024. Aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2021 e contém outras providências. A Câmara Municipal de Esteio do Melo aprovou e eu, presidente da Câmara, nos termos do artigo 33, inciso 4º e artigo 42, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Esteio do Melo, Estado de Minas Gerais, nos termos definidos em lei, julga aprovadas as contas prestadas pelo município de Esteio do Melo, relativos ao exercício de 2021, conforme parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, oriundo do processo número 11.453. Artigo 2º. A Secretaria da Câmara, no prazo de 5 dias, deve proceder à comunicação do disposto nesta resolução ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Juiz Eleitoral da Comarca, Ministério Público Eleitoral da Comarca, ao prestador de contas e demais órgãos de interesse. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Comissões, Câmara Municipal de Esteio do Melo, em 2 de fevereiro de 2024. Alipe Pereira de Lima Filho, presidente. Cícero Sebastião Reis Silva, vice-presidente relator. Cristiano Pinheiro Luna, membro. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal de Esteio do Melo. Presente projeto de resolução que submetemos à apreciação de vossas excelências
tem por finalidade julgar a prestação de contas do Executivo Municipal no exercício financeiro de 2021. Após a análise dessa comissão, tivemos o mesmo entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que emitiu um parecer prévio pela aprovação das contas do referido exercício financeiro de 2021. A Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, após a análise, decidiu por unanimidade de votos a favor da aprovação das contas. Cabe agora a decisão soberana e final do plenário da Câmara Municipal. Sala de reuniões, Câmara Municipal Estrela do Melo, em 2 de fevereiro de 2024. Alípio Ferreira de Lima Filho, presidente. Cícero Sebastião Reis Silva, vice-presidente. Cristiano Peruna, membro. Concluída a manifestação dos vereadores, vamos proceder à votação do projeto de resolução. Informo-lhes que a votação será nominal, consignando o voto de cada um dos vereadores, reiterando que, ao ser perguntado, o vereador deve responder se aprova, número 1, ou se rejeita o projeto de resolução, número 2. Neste momento, o primeiro secretário deve consultar cada um dos vereadores sobre a resposta e como julga as contas, observando-se a ordem alfabética. Senhor Cícero Sebastião Reis Silva, como o senhor vota? Pela aprovação do projeto de resolução. Senhora Cleusa Barbosa Vespa, como a senhora vota? Pela aprovação das contas de 2021. Senhora Cristiane Pinheiro Luna, como a senhora vota? Voto pela aprovação do projeto de resolução. Senhor vereador Fábio Júnior dos Santos, como o senhor vota? Aprovo. Senhor Jerônimo Francisco de Mello, como o senhor vota? Voto pela aprovação do projeto de resolução. Senhor Luiz Henrique de Castro, como o senhor vota? Aprovação do projeto de resolução. Senhor Luiz Júnior Antunes Coelho, como o senhor vota? Pela aprovação. E eu, Paulo Ângelo Lopes da Silva, voto pela aprovação. Concluída a votação, vamos proclamar o resultado da primeira votação, conforme prevê o artigo 157 do Regimento Interno. Então, nós tivemos aí 8 votos favoráveis e nenhum voto contra. Encerrada a primeira sessão de julgamento do exercício de 2021, convoco todos os vereadores e vereadoras para a segunda votação das contas referente ao exercício de 2021, assim como também convoco a prestadora de contas, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva, para a segunda sessão de julgamento, a realizar-se no dia 7 de fevereiro de 2024, às 19 horas. Uma boa noite a todos. Boa noite.